proposta é trazer pessoas que, de algum modo, lidam com o tema. Eu, pelo menos, lido com temas, outros lidam muito mais, né? E trazer coisas que são, talvez, centrais, né? São centrais para a matéria, e, evidentemente, também conectadas ao nosso momento atual, né? Que tem impactado gravemente, vocês sabem disso, e com posições à frente das diversas, né? O ambiente de trabalho, talvez mais do que muitos outros. Eu diria assim, hoje ambiente, né? Além da economia em geral, mas hoje ambiente, o trabalho, né? E, evidentemente, também a previdência, a segurança social, são as bolas da vez, já foram, né? Já começaram as bolas da vez, e é claro que a reforma previdenciária ocorre em todo mundo, mas a reforma trabalhista em particular, né? Nem acho que eu posso olhar se ela é boa em todos os aspectos, mas também o que está acontecendo no direito ambiental, né, em vários aspectos, são hoje altamente preocupantes, né, e altamente impactantes, né, sobre o desenvolvimento humano, social e econômico também no Brasil. E não é sempre a melhor opção, porque o arroxo, né, praticado na Europa, em alguns países, já se revelou como não tendo sido a melhor solução, né, para a própria economia, né? Esse ajuste fiscal tão severo quanto foi para a Europa. Enfim, coisas que, obviamente, fazem parte profundamente do contexto, né? E o ambiental faz parte do trabalho também, né? Então, por sua vez, previdenciário idem, né? Então, é claro que a gente vai colocar uma parte que é a teoria geral dos direitos fundamentais sociais, mas, evidente, do ponto de vista constitucional, né, concreto, e, claro, tentando fazer a conexão sempre, então, com algumas questões que são, hoje, mais centrais para isso também, na sua repercussão prática, né? Porque os temas seriam muitos. Eu vou fazer uma seleção. Uma seleção inicial, ela tem que ser conceitual. Ela tem que ser conceitual porque essa definição conceitual do que são direitos sociais, qual é o seu regime jurídico, ela é absolutamente central. Não, isso a gente já sabe. Não, em primeiro lugar, não sabe. Né? Nem eu sei. Quando digo sei, é no sentido que a gente figurado, né? Por quê? Porque existem várias respostas e várias posições sobre isso ainda hoje, né? Essas posições refletem não só na doutrina, mas na jurisprudência, na legislação, dependendo da concepção de base que se adota sobre o que são direitos fundamentais, já inciso amplo, o que são direitos sociais, que são direitos sociais fundamentais, se são fundamentais, quais são, se são fundamentais, como são, né? Que tipo de proteção tem, igual, maior, menor do que os outros direitos fundamentais. Isso é central. Isso é tudo, porque dependendo o que a Constituição, o que a legislação que a concretiza, né, ou a deforma, e o que o judiciário trabalhista, né, e o STF, evidentemente, no caso trabalhista, né, como voz última e derradeira, né, vai dizer sobre isso, né, não preciso dizer o quanto pode mudar da noite para o dia, de sessão para sessão, até mesmo de um voto para o outro, né? E desse voto para a sessão anterior, né? Sobre o mesmo tema, né? E um voto pode mudar tudo, tudo. Um voto pode transformar direitos sociais de cláusulas pétreas em não cláusulas pétreas. Um voto. Um voto pode transformar a eficácia direta de direitos fundamentais das ações privadas, em vários casos, e indireta ou até nenhuma, né? Um voto pode retirar a aplicabilidade imediata dos deveres de proteção que exige legislação na área trabalhista. Um voto, você sabe disso, e um voto já fez isso. Um voto já fez isso. Veja a declaração dos policiais civis, né? Entre outras coisas. Veja a terceirização. Veja, enfim, né? Não preciso captar, né, digamos assim, a benevolência, né, captar-se benevolência, como em latim, né, para esse discurso, para o tema, né, tanto que está cheio aqui, né. Mas eu quero contextualizar isso, né, e por que eu vou sempre começar de novo, até para seguir depois para os outros aspectos, para a questão conceptual, porque ela está em debate atual, né, e, de certa forma, em risco para alguns, para outros, talvez, que bom, mude, né. E essa concepção, hoje, faz 70 anos. Aliás, faz em maio 70 anos, final de maio. O que é essa concepção de direitos fundamentais? Não dos sociais, né? Mas a concepção de direitos fundamentais adotada em 88 pelo Constituinte brasileiro, desenvolvida e reforçada pela doutrina e pela própria jurisprudência, é verdade, Supremo, ainda, né? Faz 70 anos, porque a Lei Fundamental da Alemanha faz, final de maio, 70 anos. Né? E por que nós temos hoje, em matéria de direitos fundamentais no Brasil, em termos de concepção, de modelo do jurídico constitucional,
eles são a mãe. Não tem dúvida. Eles não são a mãe das constituições, durante muito tempo existiram elas, durante muito tempo existia a democracia, como tem em vários estados. Estado de Direito até foram os primeiros a criar, ponto de vista legal, depois material. Né? Mas, de qualquer sorte, eles são a mãe da concepção atual, dominante, na Europa, na América, né? Nos Estados Unidos, pouco, claro, porque sempre debate, né? Até no Canadá, em parte, na África do Sul, na Europa Oriental, na China, em Taiwan, no Japão, né? Em várias coisas já da Constituição de Direitos Fundamentais. Claro, com respostas diferentes. A nossa Constituição não é igual à alemã, e quando se fala numa concepção de direitos fundamentais, não significa que ela se pratique em toda a extensão da mesma forma. Né? E nem deve. Estou falando de uma concepção de base. Né? Essa concepção de base é relevantíssima. Foi uma revolução, né? Não só na Alemanha, mas em vários outros países. Né? Porque ela é distinta. Eu vou aqui resumir, todo mundo sabe, mas é importante distinguir isso, porque o resumo eu posso fazer, mas sem citar tudo que diz na Alemanha, né? Porque agora nós vamos trabalhar de forma sintética. Mas o resumo é importante para verificar como isso está na Constituição brasileira, de que modo a Constituição brasileira, digamos até, partindo da mesma base, né, também concretizou ela de forma, em parte, diferente. E a grande diferença na Constituição, no Constituição brasileiro, né, é justamente em relação aos direitos sociais. E também boa parte dos trabalhistas, porque os trabalhistas também lá defendem, os trabalhistas de direitos trabalhistas são fortes na Alemanha, mas não precisam da Constituição. Né? E também não só a Alemanha, mas vários outros países, né? A Alemanha, só porque a gente está falando de direitos fundamentais agora, né? Mas em tantos outros países, né? A gente sabe que os direitos fundamentais sociais estar na Constituição ou não significou nesse país mais ou menos justiça social. Zero, né, em alguns casos. Zero. Na Alemanha, completamente irrelevante, em regra, né, que os direitos sociais sejam direitos constitucionais. Trabalhistas. Para ser um país que tem um dos regimes mais ainda modernos, adequados nesse sentido. Né? Justiça social. Irrelevante, quase. Salvo em algumas situações específicas. Né? Porque eles tiveram status social no final da era de Bismarck, Império, tiveram status social forte durante o nacionalsocialismo, né? E só democratizaram o Estado social, né, realmente, então, o Estado Social Democrático de Direito, a partir de 49. Nós tínhamos Estado Social com Getúlio Vargas, tínhamos Estado Social com os militares, né, porque os militares não gostavam, e nem Getúlio Vargas gostava, especialmente no Estado Novo, né, é que alguém contestasse seu poder e falasse mal dele. Né. É só isso que incomoda o ditador. Por isso a ditadura pode ter uma prede de direitos sociais. E quanto mais tiver, mais satisfeito o povo. E menos o povo vai reclamar. Vai ser lá o político X da dissidência, vai ser lá o escritor um pouco mais ousado, né? Que vai arriscar o pescoço. Né? Regimes de justiça social são, para as ditaduras, um dos melhores suportes para a sua durabilidade maior ou menor. Porque o Estado social e o Estado democrático não andam necessariamente juntos. Né? E mais, Estado social pode, às vezes, quanto mais autoritário, mais efetivo para o seu propósito. Tá. Não pode, porque o constitucionalismo moderno, democrático, não pode. Mas é, em alguns casos, que foi. Né? Mas só para dizer isso, tá? Isso é importante esse contexto. E qual é a herança? Né? E também agora incorporado na grande parte dos países. É simples um fato que é puramente simples, e que parece óbvio. Já não é óbvio porque isso não foi assim até 1949. E não é assim onde vai os países. E não significa que seja certo ou errado, mas foi um avanço real em relação à produção de direitos fundamentais, onde ocorreu na maioria dos casos, pelo menos em parte. Né? Que é um fato simples, que, repito, parece óbvio, mas não é. Que direitos fundamentais não são apenas direitos constitucionais. Puramente simples assim. Porque eles não eram nem direitos constitucionais para valer, né, antes disso. Nem na Alemanha, nem na França. Na França até hoje, não muito, né, mas bem mais que era. Né. Nem no Brasil, até 1891. Aí era passar a ser direitos constitucionais, mas não propriamente fundamentais. Nem em 37, 34 eram verdadeiramente direitos fundamentais. Nem os direitos trabalhistas eram direitos fundamentais. Não era nem 67, 69.
Eram direitos, princípios da ordem econômica e social. Ou estou errado? Tá? Que tinham grande parte de valor programático enquanto constitucionais, mas, evidente, como tinha uma legislação forte, né, aí realmente valiam como lei e muito mais como lei do que como Constituição. Por que vocês encontram aqui de alguma coisa de densidade sobre Constituição e direito de trabalho, com raros escritos, né, mas tinha alguns, antes de 88? E depois de 80 anos a fio, para realmente começarem a usar mais, não é que não tivesse alguns, claro, né, mas começar a usar até, está vendo como regra, mas hoje já quais próximos de regra de exceção, o discurso dos direitos fundamentais de forma apropriada, também de forma totalmente... O cara não estuda direitos fundamentais e quer trabalhar direitos fundamentais de direito de trabalho. O cara não estuda direitos fundamentais, não sabe realmente com profundidade o que significa trabalhar no direito civil. Né? Assim que eu não posso dizer para vocês algumas coisas, a não ser aproximativas, claro, e eu acho que digo uma boa de aproximação, do ponto de vista constitucional, vários detalhes do direito de trabalho. A última vez que eu estudei direito de trabalho foi em 1982. E salvo quebrar um galho em audiência umas 3 vezes na minha vida, né? Mas é claro que o direito de trabalho na Constituição, né, teoria geral, aspectos gerais, que envolvem muitos assuntos ligados ao direito de trabalho, eu até, de algum modo, me ouso, né, trabalhar. Mas, quando for para o detalhe, será que isso é assim mesmo? Tem alguma variável que eu tenho que também considerar? Né? Eu preciso de vocês. Né? E muito. Né? Então, assim, por isso também o feedback é importante, porque às vezes uma discussão, tudo bem. Em princípio, como, do ponto de vista constitucional, deveria ser assim. Né? Mas isso também varia, porque você dizer que é uma coisa proporcional, pressupõe saber o impacto disso sobre os direitos. E, às vezes, precisa de elementos outros. Né? Estatísticas, dados empíricos, né? Na legislação, porque só isso eu consigo fazer um juízo de proporcionalidade, só isso eu consigo trabalhar com segurança jurídica, e só isso eu consigo trabalhar de forma adequada com proibição de retrocesso e cláusulas pétreas, por exemplo. Então, só para dizer isso, né? Porque eu continuo já investindo para dizer o que eu vou trabalhar, né? Estou ainda nessa fase de introdutória, importante. E se fala que direitos fundamentais passaram a ser não apenas direitos constitucionais, né? Isso abriu muitas perspectivas, né, para alguns virtuosas, para alguns nefastas. Né? O que significa, né, o que significa ter um direito que não é meramente constitucional? Basicamente é ter o que se chamam de um plus a mais. Sei que está gravando, mas essas coisas a gente pode dizer. Né? Ou seja, ser titular de direito fundamental é fazer um direito que tem que ter uma força jurídica pelo menos superior a de outras normas constitucionais. Ter um direito fundamental significa que essa norma que estabelece o direito fundamental tem mais força jurídica e proteção do que uma norma de competência, do que uma norma de procedimento. De alguns outros princípios são importantes, são constitucionais, por isso também só pode ser mudados por emenda constitucional, pode até ser aplicado de imediata, né, mas não pode prevalecer, de ponto de vista formal, sobre os direitos fundamentais. E basta dar os 2 exemplos. Né? O primeiro vem da Alemanha, o segundo não vem. Embora eles tenham aquelas aspectos lá também, mas não direitos fundamentais. Né? O mais importante, incorporado, não literalmente como está na Alemanha, mas mais como está em Portugal, mas a mesma ideia, né, subjacente, é que normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Ah, mas isso é óbvio? Não é óbvio. Mais da metade das constituições do mundo não tem isso. E 90%, estou fazendo isso por baixo, não aplica os seus direitos sociais. Nem na Alemanha. É porque os não tem na Constituição. Salvo, claro, uma espécie de greve de coalizão, enfim, sindical, isso sim. Né? Então, não é tão óbvio. Né? E no Brasil também não foi óbvio. E hoje ainda é a maioria só que diz isso. E pratica isso. Né? Então, isso é direitos fundamentais. Mas isso não muda. Tá? A nossa Constituição, por ordem, tem que mudar a Constituição, né? Ou esvazia isso completamente. Então, isso é um eixo. Só isso já bastaria para os direitos fundamentais fazerem diferença. Porque a Constituição é clara, gente. As normas, você sabe disso, mas vamos repetir. As normas de direitos e garantias fundamentais vinculam diretamente. São direito imediatamente aplicável. Não as outras.
Não é que as outras não sejam também. Mas significa que as direitos fundamentais têm que ser. Porque as outras nem sempre são e não precisam ser. É óbvio que o objetivo fundamental do Estado brasileiro de erradicar a pobreza não gera direito subjetivo imediato à erradicação da pobreza em 5 dias. É evidente que a normatividade aqui é diferente. Tem normatividade. É uma norma objetivo, né, que estabelece uma linha de ação do Estado. E se houver evidentes medidas que violem frontalmente isso de forma... Né, ou pelo menos não forem tomadas algumas medidas efetivas, eu posso questionar e impugnar isso de alguma forma. Né? Mas não são normas de direito subjetivo imediato. Agora, o direito à saúde pode, né? Que é uma concretização disso. A educação pode. Né? É evidente que uma norma de organizacional que cria um tribunal não funciona só por si mesma. Né? Precisa ter estrutura, precisa ter dinheiro, precisa contratar juízes. Né? Segundo alguns, não deveria mais contratar juiz de trabalho. Né? Não é minha praia, não é minha opinião. Né? Mas sabemos disso. Segundo alguns, os juízes estaduais, que também já têm pouco a fazer, deveriam também assumir a parte trabalhista, quem sabe os federais, né, para emperrar mais ainda, né, o negócio, depois se queixar. Né, depois está aqui o Luiz Henrique, os advogados, para dar, mas como é que pode? Esse cara não trabalha, e assim por diante. Né? Eu sei, estou brincando. Não, e, de fato, está emperrado. Né? E não é que alguns juízes não poderiam trabalhar mais, evidente, né? Mas é que o volume simplesmente... Né? E aí, quando eu vejo, como lá nas reuniões, lá na CAPES, que ler um formulário, claro, é delicado e responsabilidade, mas onde as informações são todas ali postas, que tem que, claro, ser lidas, analisadas e assim por diante. Né? Os caras levam um dia para fazer um negócio. Né? Eu diria, isso é mais simples de fazer do que a maioria dos processos criminais pesados, né, onde tem 3, 4 mil, né, dizem, vem cá, aí você fala do juiz, né? Diz quantos desses tu faria por mês? E Ana faria audiência, sessão, despacho, liminar, assim por diante. Sem assessor e fundamentando tudo à luz da melhor doutrina, quem sabe estrangeira, de jeito de comparar para dizer que é uma sentença que preste. Né? Aquele Sérgio Amarelo que a gente conhece, né? Que é bom, que sempre é bom dos dois lados do balcão, e agora passei para o lado do balcão, doutor Castro, que eu estou aposentado desde segunda-feira. Né? Agora sou ex-desembargador também. Só sou ex, né? Ex-juiz TRE, juiz, daqui a pouco eu sou ex-tudo, até ex-humano, né? No passar. Mas, de qualquer sorte, por que eu estou dizendo novamente isso? Porque aqui nós temos novamente um dado objetivo colocado pela nossa Constituição de 88, que foi uma mudança radical, não que não tivesse autores já dizendo isso. Não que não tivesse decisões, em alguns casos, aplicando isto. Claro, onde isso? Os direitos, liberdades e garantias. O direito de liberdade de ir e vir, assim, ali nunca se duvidou, nem de 1787 para cá, né, que eles garantem. Mas não em sistemas sem controle judicial e constitucionalidade, porque mesmo o direito de liberdade de ir e vir era, em certa forma, uma norma programática do constitucionalismo europeu, né, até 49. E só em diante. Veja, lembre que até mesmo direitos de igualdade, proibição de discriminação estritas, né, ainda depois de 88, durante muitos anos até, conforme o ambiente, eram tidas como normas não diretamente aplicáveis, inclusive no ambiente de trabalho. Como para se aplicar uma proibição estrita de discriminação, eu precisasse de lei. Eu posso até concretizá-la, defini-la melhor, as hipóteses e por diante. Mas eu não preciso de lei para dizer que eu não posso estabelecer distinção, né, entre os filhos. Gente, havia conservador em São Paulo, Youssef Said Khalil, não seja um grande autor, estudei por ele, até 93, dizendo no seu livro que isso era norma de aplicabilidade não auto-aplicável, que só se houvesse uma mudança do Código Civil é que poderia aplicar isso. Até 5 anos depois, mudou, até 5 anos depois da Constituição. E os colegas do Rio Grande do Sul que aplicavam isso antes, que já não precisaria estar na Constituição, que isso era bem aplicável, né? E aplicavam a própria Constituição, era considerado de alternativos. Quando de alternativos não tem nada. Né? É direito positivo, positivado, puro. Né? Então, é claro que essas questões dependem de receptividade. Né? E o Supremo, evidentemente, também evoluiu aqui. Né? Talvez um outro, mas o avanço foi geral. Então, isso é o primeiro eixo. Tá? Depois nós vamos explicar um pouquinho melhor como ele funciona. Né?
em jurisprudência. O segundo eixo, né, que esse é brasileiro. Esse é brasileiro, não é alemão. Né, é que os direitos fundamentais passaram a ser cláusulas pétreas. Não eram antes? Não eram. Primeira vez que os direitos fundamentais passaram a ser limites materiais expressos, explícitos da reforma constitucional, foi em 88. Antes era só a República e o federalismo. E ainda tinha aspectos do federalismo. Separação dos poderes não era cláusula pétrea. Não significa que não houvesse parte da doutrina, né? E voz do Supremo em casos isolados, dizendo que poderiam ser, em alguns casos, limites materiais implícitos. Né? Mas cláusulas pétreas só passaram a ser efetivamente a partir de 88 e ainda, né, tendo que dar empurrão. Tá? Certo? Isso é dado. O que significa isso? Significa direito chucrute constitucional aqui. Porque é isso que qualifica a proteção diferenciada. Só há direito fundamental hoje típico, né, nessa perspectiva, que hoje passa a homenagem há muito tempo, Carta Europeia de Direitos Fundamentais. Não é Carta Europeia de Direitos Humanos. Por quê? Porque só há direito fundamental se esse direito, considerado a Constituição, tem um regime jurídico qualificado mais forte que das outras normas constitucionais. Claro, e aí, quais são essas garantias formais? Quais são esses critérios? A própria Constituição o coloca de forma expressa, ou pode ser implicitamente agregados, ou reforçados, ou esvaziados, né, pela jurisdição constitucional. Por exemplo, no Brasil não havia previsão expressa do núcleo essencial, e não até hoje, né, de proteção de direitos fundamentais. Na Alemanha há, na Espanha há, na Grécia há, e em vários lugares há. Portugal há. Aí é cópia direta, né? nem é maquiada, cópia direta. E não é problema a gente pegar coisa boa que pode se aplicar. Né? É problema pegar o que não se aplica. Ou aplicar de forma distorcida em relação ao contexto. O constitucionalismo, a linguagem jurídica, ela é mais constitucional, ela é uma linguagem universal do constitucionalismo, com aspectos comuns, menos comuns, que vão se consolidando mais ou menos. Né? E não só do direito civil, também de trabalho também. Aquilo que se chama de cross-fertilization atua em todos os setores. Bom, o núcleo essencial, que é fundamental para as causas pétreas, para a proibição de retrocesso e também para controlar limites de restrições ambientais, como todos sabemos, né, embora tenha seus probleminhas de como aplicá-lo, né, foi deduzido justamente do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, como uma garantia implícita da fundamentalidade para esse regime qualificado. A própria proporcionalidade... mas a proporcionalidade ela é um critério de controle de restrições. Portanto, se ela controla restrições, ela flexibiliza. Não, negativo. Negativo. A proporcionalidade é a garantia que a flexibilização, que é inevitável e sempre pode acontecer, porque nenhum direito, nem trabalhista, minha gente, é fundamental. Não pode ser mais fundamental que o direito à vida, que não é. Também vamos ser um pouquinho incoerentes. Né? Também vamos exigir que o 13º salário seja mais fundamental, mais absoluto que o direito à vida. Né? Ou alguém poder ser preso 30 anos e isso não é inconstitucional. Né? Então, vamos entre o extremo oposto, né? Porque a gente não se pode ter proteções inerentes que estão mais fortes ou menos fortes, conforme o caso. Por mais tutelar seu direito ou não, isso é óbvio. Né? Então, isso também é. Não, precisa da proporcionalidade, ele é um critério de barreira material da opção legislativa. Porque, senão, como todos os tratados internacionais e todas as constituições, mesmo que não é expressamente, não podem não permitir restrições a direitos, porque senão alguns direitos sempre seriam absolutos e outros não, um seria tudo e um seria nada. Portanto, não há escapatório, não há lugar onde se não faça restrições de direitos, ou autorizados expressamente ou não. Né? O que se discute é o modo, até onde, assim por diante, o controle disso. Né? Ora, se não tivéssemos o núcleo essencial, ou algo parecido, e não tivesse a profissionalidade ou razoabilidade, seja o que for, com a função similar, não haveria due process of law substantivo. Não se faria controle material da opção legislativa de como, na medida em que o quanto mais ou menos ela interfere no âmbito de proteção de um direito. Que essa cachaça de que ponderação é o mal em si, isso só alguns dizem por dizer, né? Porque eles acham que estão dizendo grande coisa. Né? Que ponderação, gente, não existe tribunal que não faça do mundo.
Ponderação, não existe pessoa que não faça no mundo todo dia. Até para ver se põe açúcar ou não põe açúcar no café. Eu vejo qual é o dano que me causa o café com açúcar e qual é o prazer que ele me causa. Custo-benefício, proporcionalidade. Finalidade é me dar prazer, porque eu sinto mais vivo aqui, fico um pouco mais alerta, né? Bom, finalidade legítima, né? Do ponto de vista funcional. Né? O meio, em princípio, é adequado. Né? Se eu for diabético com açúcar, esse é um meio proporcional no segundo nível, em sentido? Possivelmente não. Tem que usar o adoçante, que é a ponderação, que é a alternativa menos gravosa, né? E ainda assim dá um switch assim, razoável, né? Para quem suporta adoçante. E se eu tiver uma doença gravíssima, alergia a isso, núcleo essencial, se eu tomar, eu estou morto, se eu me levar para o hospital imediatamente. Não é verdade? Gente, e tem gente que diz que não pode ponderar, ponderação não existe. Dá para acreditar? E tem gente que acredita no que eles dizem, que é uma ponderação. O problema não é a ponderação, minha gente, é o instrumento para fazê-la. E a técnica adotada. É só isso. O resto, minha gente, é fake constitutional law. Né? Eu gosto de usar exemplos assim, bem perrapado, assim, né? Porque... E aí tem um chita que diz, não, ponderar não existe, ponderar é o mal maior. E ainda confunde ponderação com proporcionalidade e razoabilidade. Pode chamar de ponderação, de balance, de sopesamento, de hierarquização, de concordância prática, né? De bulinação recíproca, né? Pode ser o que quiser, gente, tá? Desculpe dizer isso, né? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, sim, a proporcionalidade, enquanto critério para verificar até onde vai a restrição do direito, é um critério que também é protetivo. Também é protetivo. A chamada proibição de produção insuficiente, embora maleável e tem que ser, também é um critério protetivo de concretizar a propriedade e a não opção, a inação, você sabe disso, né? Claro, a questão é discutir como, em que medida isso se aplica aos diferentes direitos fundamentais. Esse particular aqui é os sociais e trabalhistas. Tá? Então, você percebe, isso é o regime jurídico da sua fundamentalidade, à luz das peculiaridades de cada Estado. Alguns podem até criar mais. Os alemães têm a reclamação constitucional direta do cidadão por violação de direitos fundamentais. Mas eles não podem entrar no Tribunal Constitucional pela reclamação constitucional para discutir o princípio da ordem econômica ou norma de competência. É só violação de direitos fundamentais. E como a reclamação constitucional é um instrumento por excelência, ela de direitos fundamentais direto para o Tribunal Constitucional, ela própria é um direito fundamental. Não? Nós não temos uma ação específica, e não é necessário que tenhamos, né, para chegar no mesmo lugar, desde que utilizamos instrumentos disponíveis, são muitos. Né? Então, não tem que ser igual. O que é igual é o conceito, a concepção do que são direitos fundamentais, na sua essência. Né? E o diferente vem começar agora. Né? Bom, dita essa concepção, e que ela fica mais, não podia dizer em 2 minutos, né, concepção. O que eu faço? É ficar associando essa concepção, digamos assim, né, às peculiaridades, né, e já alguns exemplos. Né, que podem ser comuns, são comuns. Tá? Mas sem essa base a gente não parte. E venhamos e convenhamos, essa base não é aceita por todo mundo da mesma forma. Nem aqui entre nós, né, e nem lá nas alturas supremáticas dos Olímpos judiciários, né, políticos, de todos os rincões. Não que os Olímpicos não tenham deuses bons, né? Nem sempre acertam, às vezes ficam raivosos, né? Às vezes ficam ciumentos, né? Como todos. Né? Todos nós. Né? E isso reflete, evidentemente, também nas consequências de algumas decisões e nas opções. Né? Porque é agora lá que nós vamos começar a chegar.
Né? Então, agora, ver-se a apresentação, o segundo passo é trasladar isso para os direitos, temos um bom tempo, para os direitos fundamentais sociais, claro, focar nos trabalhistas. Bom, mas eu também já estava no intervalozinho, porque eu vou agora partir para o segundo momento, né, que a aplicação precisa também permitir olhar, porque agora eu posso entrar direito no segundo momento, antes do intervalo, e que aí a gente pode já partir para os pontos mais concretos, proibição de retrocesso, etc., reforma constitucional, enfim. Né? Eficácia nas relações privadas, que são os 3 eixos que eu queria trabalhar, especialmente os 2 primeiros. Mas, para os direitos sociais fundamentais em geral e para os direitos trabalhistas, o que significa tudo isso aqui, o que não significa tudo isso aqui, o que pode significar, o que não deve significar, né? Etc., etc. Né? Bom, a nossa Constituição tem muito mais elementos textuais indicando que os direitos sociais são fundamentais do que o contrário. Mas ela não impede, nem do ponto de vista textual, uma interpretação divergente. Tem constituições que simplesmente, claramente dizem que os direitos sociais não são fundamentais, dizem até expressamente. Ou alguns são. Né? Tem constituições que dizem que os direitos sociais são fundamentais, mas são menos fundamentais do que os outros direitos fundamentais. Quando digo menos fundamentais, não do ponto de vista material, e não é do ponto de vista que eles não tenham algum valor agregado, mas não tanto quanto... Então, um primeiro time e um segundo time. Né? No segundo time não tem importância, mas é que, nesse caso, o que se dá é muito mais liberdade para o legislador, para o processo democrático, decidir sobre isso. E nos outros se dá menos liberdade. Mas sempre menos do que nos demais. Né? Portugal, né? Que também é o caso que mais influenciou diretamente a Constituição brasileira, embora também mediando, né, outros sistemas constitucionais. Portanto, isso é a regra, quase absoluta. Quase absoluta. Quando digo quase absoluta, pode tirar uns 10% no máximo de países, né? E não só na Europa e na América. Tá bem? Bom, dito isso, né, por que no Brasil nós conseguimos por hora, isso levou anos, né, aliás, mais de década em alguns casos, e mais de 20 anos em alguns outros aspectos, né, poder afirmar majoritariamente que os direitos sociais são fundamentais, tanto quanto, e que os direitos trabalhistas, que são sempre a bola da vez, com mais intensidade, embora os outros também sejam em parte, né, são também fundamentais, tanto quanto, dentro dos direitos sociais. Isso começa por primeira razão, né, porque no sistema brasileiro, como em outras tradições, os direitos sociais e direitos trabalhistas, ainda que não como propriamente direitos fundamentais, já estão há muito tempo, né, previstos na Constituição, em maior ou menor medida, né, como normas princípio e, pelo menos, como, em alguns casos, até regras constitucionais, embora não com essa mesma estatura. Né. Sempre tivemos uma consideração, pelo menos, parcial, né, do direito do trabalho, né, embora, evidentemente, bem mais tímida do que passou a ser. Sempre tivemos nas Constituições, desde 1933 e 1934, a garantia do mínimo existencial, né, o dever da ordem econômica sempre promover o mínimo existencial, e, obviamente, se aplica para diversos setores. Né. Então, é claro que essa tradição, evidentemente, favorece, né, que, com a Constituição de 88 e com a maior densidade de positivação já dessas questões que já estavam, né, no texto constitucional, por si só, a constitucionalização já seria reforçada. Né? Então, é claro que isso já foi um passo. A própria constitucionalização já seria mais reforçada e que já seria um grande passo para uns, menos para os outros. Com isso, também foi mais fácil, né, pela tradição constitucional e já por uns cursos da doutrina, né, que também influenciou muito, obviamente, as comissões na Assembleia Constituinte, em qualquer lugar, né, de fazer com os direitos sociais e, por parte de direitos fundamentais também, direitos políticos, nacionalidade, saísse do final do texto da Constituição, como sempre foi até então, né, para o segundo título da Constituição, só pelos princípios fundamentais, porque esses presidem tudo. Né, os direitos fundamentais que os densificam. Né. É claro que isso também não se poderia, porque nós poderíamos fazer direitos fundamentais mais fortes e mais fracos. Né, e isso não está claro na Constituição. Isso foi muito mais construção doutrinária e jurisprudencial do Supremo.
Porque a única pista que eu acho que para mim é suficiente como positivista constitucional, né? Positivista constitucional, né? Deixa bem claro, né? É o Constituinte dizer claramente, né, em caixa alta, né, como epígrafe de um título, né, que os direitos e garantias fundamentais são os que seguem. E ali estão, né, não por coincidência, pelo Partido Constituinte, mas mesmo com raiva de outros, né, os direitos trabalhistas, pelo menos mais do que muitos gostariam, e alguns direitos sociais a mais. Então, para mim, não há como, né, dizer que a nossa Constituição possa ser contornada por algum tipo de interpretação reducionista com relação, pelo menos, ao fato de que todos os direitos previstos no capítulo 2 não sejam fundamentais. Para mim, um magistrado negar a fundamentalidade de um direito que está no título 2, inclusive especificamente positivado, é simplesmente, né, virar de vez a Assembleia Constituinte biambulante, né, bípede, né, ou coletiva, né? A gente sabe que isso não impede ninguém de querer ser isso, né? De fazer isso. Bom, isso é um fato, né? Aqui nós temos o texto expresso. Agora, esse texto não diz se a proteção tem que ser igual, né? Se o de eficácia tem que ser igual. Isso ele não diz. O único elo em comum, novamente, porque se vale para todos os direitos fundamentais, como gênero, é que as normas de direitos fundamentais, regra, não diz quais são, têm aplicabilidade imediata. Mas a gente também sabe que em qualquer lugar do mundo não significa que todos os direitos tenham a mesma, isso seja aplicáveis da mesma forma, com o mesmo nível de eficácia, o que não tem problema nenhum, porque isso também vale para os direitos fundamentais de liberdade. A liberdade de vir não tem a mesma eficácia e aplicabilidade que a liberdade de expressão. A liberdade de reunião não tem a mesma liberdade de expressão. Não tem. Apesar de todos terem aplicabilidade imediata. Porque os limites são diferentes, o núcleo essencial não é igual, o peso não sempre é o mesmo. Então, essa cachaça de que isso tem que ser igual em todos também não existe, porque não é isso que se quer dizer, né? E nem se poderia dizer o diferente, né? Mas, no meu sentido, já significa que, e essa doutrina dominante, de algum modo, ajudei a escrever sobre isso, já há mais de 20 anos, é de que isso não pode significar, em absoluto, que uma norma de direito fundamental seja não autoaplicável. Isso não pode acontecer em qualquer hipótese, em relação a qualquer direito, né, previsto no título 2. Mas tem gente que diz que não, né? E também significa que não pode, em qualquer hipótese, dizer que qualquer norma de direito fundamental no título 2, seja qual for, não tenha vinculatividade em relação a todos os poderes públicos, não da mesma forma, evidentemente, e não gere direito subjetivo, embora não seja igual, com o mesmo núcleo, com a mesma densidade, com a mesma força. Né? Esse é o núcleo essencial, hoje dominante, que circunda e gravita em torno do que é o significado e a força da norma continuativa quinto para primeiro. Repito, com muita variação. E quem não quiser constitucional ver isso em conta, não sabe direito constitucional, com todo respeito, né, e não faz constitucionalização de direito. Quem achar que isso é bobagem, por diante, relevante, pode achar, vai continuar achando, né, e vai morrer achando. Né. Tem direito. Né. Só cientificamente não é sustentável dizer. Tá. Claro, pode ser que isso pode mudar na Constituição Majoritária em algum aspecto, né, como querem mudar. Bom, aí vamos para o segundo passo. Né? Veja que, no caso das cláusulas PERTS, não é assim. Né? Lá está dito os direitos garantidos individuais. Portanto, essa proteção qualificada, com sua extensão, pelo Constituinte, na formulação expressa, pode, de fato, ser interpretada de uma forma diferenciada. Mas só o fator de ter aplicação imediata já dá todos os status plenos de direitos fundamentais. Claro, vamos falar disso depois, as posições. Núcleo essencial é evidente que não pode ser igual. E é possível se aplica da mesma forma em cada contexto, mas isso também é padrão. Mas tem que se aplicar, essa é a regra, que exige em sendo direito fundamental.
Muito bem. E onde eu quero chegar agora, e com isso eu encerro a primeira parte, não, tem até mais tempo, encerro a primeira parte, é o discurso, por isso eu aqui já economizo o tempo, que reflete em todos os outros temas, e eu também insisto nisso, é o blá, 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 gravando, né, da sofisticação filosófica, né, do direito constitucional para justificar qualquer coisa, seja que lugar for. Porque, pelo contrário, gente, o que traz e dá força ao voluntarismo, ao decisionismo, não é a dogmática. O que dá força ao voluntarismo é a filosofia no direito constitucional. Isso eu provo para vocês. Se eu quiser ficar aqui dando exemplo até amanhã, concreto e irrebatível eu dou. A pior coisa que pode acontecer para o ensino jurídico, para a justiça brasileira, foi acabar cada vez mais com a dogmática e dizer que a dogmática é o mal. Porque nenhum Estado abdita dogmática democrática de direito. Nem Alemanha, nem França, nem Itália, nem Espanha, nem Portugal, nem Suécia, nem Dinamarca, nem Estados Unidos. Nenhum Estado de direito com direito forte abdica a mão de uma dogmática sólida, e fundamentais. Seja constitucional, seja infraconstitucional. Quem abdica disso, começa a corroer isso, especialmente em ambientes como o constitucional, esse gera a grande insegurança jurídica e o qualquer coisa, embora digam que isso é o que garante a resposta correta. E provo para vocês. Com isso eu não estou dizendo, gente, e vejam bem, é outra coisa. Então é contra a filosofia. Não, 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 não. É evidente que a filosofia, né, a teoria da justiça, né, e outros saberes, né, são fundamentais até para uma boa dogmática. Desde que utilizados de uma forma adequada. E não colocar na mesma página da sentença, do acórdão, do livro, para sustentar alguma coisa que, no fundo, é qualquer coisa, né, muitas vezes, embora por acidente às vezes acerte, né, Habermas, Luhmann, Carl Schmitt, né, e Dworkin, num assunto que os quatro discordam entre si. Ou, de forma cosmética, que naturalmente ainda distorce. Vou citar o Rawls no mínimo existencial. O Rawls não fala de mínimo existencial, fala de mínimo social. Né? O mínimo social dele não é igual ao mínimo existencial dos alemães que nós adotamos. É menor, mais enxuto. Então vamos cuidar, vamos citar Rawls, sim, podemos citar. Olha, a concepção que eu adoto, e acho que dogmaticamente consistente, porque isso dialoga com a nossa Constituição, isso é incompatível com a Constituição de mínimo existencial, isso dialoga com os estándares sociais mínimos do direito internacional, por tal razão, pode ser, sim, a doutrina de base que realmente pode enriquecer e nos ajudar, à luz do sistema normativo, né, das tradições, do diálogo com o direito internacional, dos direitos humanos, construir uma solução realmente concepcional mais adequada para o existencial. Vejam que eu não entendo nada acontece, também cito. Né? A questão é pular, skipping the dogmatics. Né? Hermenêutica filosófica é central. Central importância. Cuide para não colocar a palavra na minha boca, muitas vezes coloco. Né? Mas não tem qualquer prestabilidade, nenhuma prestabilidade, zero prestabilidade para substituir qualquer critério dogmático de solução de conflitos. Com a hermenêutica filosófica, não dou a resposta correta. Nem na China, nem na Alemanha, nem Habermas nunca disse, nem Gadamer nunca disse isso, nem Heidegger nunca disse isso, e jamais iria dizer porque não pode. Porque essa não é a função dela. Nunca foi. Nunca foi propósito. Nunca nenhum deles disse isso. Não significa que alguém não possa dizer que, puxa, eu descobri o ovo de Colombo. Pode.
Mas, com isso, gente, não estou dizendo que ela, não estou negando que ela é de absoluta relevância. Nem que a filosofia não seja de absoluta relevância. Mas num plano prévio e informador dos critérios, dos princípios de interpretação e concretização do direito e aplicação. Tanto que Lares trabalha com ela na metodologia do direito também. Tanto que Lênio trabalha com ela. E é um grande protagonista disso no Brasil. Tem uma divergência aqui, como tem com o meio mundo e meio mundo tem comigo, né, em alguns aspectos. Mas não deixamos de respeitar profundamente o trabalho e a importância da difusão de muitos aspectos importantes. E fundamentais, inclusive. Porque é evidente que a questão do preconceito, né, dos preconceitos, na questão do olhar, né, que vai e vem, né, fato para norma, assim por diante, que Lares, né, aprofunda na metodologia dele, né? Questão do giro hermenêutico, mas várias questões importantes, elas são fundamentais para a compreensão do que se passa com o processo interpretativo, em qualquer área. E, claro, ajustados, depois tem que ser próprios de como aplicabilidade em cada área. Né? Ela desnuda o fato de que eu preciso justamente da dogmática e dos critérios, sim, literal, sistemático, teleológico, vertice Savigny, que jogar eles no lixo é jogar o direito no lixo, gente. Tá? Não vou aplicar eles como Savigny aplicava. Nem devo. Ainda mais na luz do direito constitucional, dos direitos fundamentais. Mas, gente, tem como abrir mão da interpretação sistemática? Pode fazer o que quiser. Tem como abrir mão de teleologia, ainda que não seja o único critério, quando se trabalha de profissionalidade, o fim da medida do secularismo? Tem como abrir mão de dizer que o que diz a Constituição não vale nada? Isso justamente o que o Lênio faz, tem se batido corretamente por isso, de que o texto tem que ser levado a sério, e não só ele. Tem como soltar absolutamente o que o povo quis quando informou naquele momento de decisão política aquela opção. Claro que isso não pode prevalecer absolutamente, por ser mediado com a realidade cambiante. Tem como fazer? Sem fazer bobagem? E sem fazer voluntarismo? Porque isso é que justamente serve. Se eu desnudo que todos temos preconceitos profundos e que se eu não tiver uma dogmática, não prestar atenção nesses critérios rigorosos para tentar, pelo menos, justificar e fundamentar e direcionar de forma controlável a minha decisão, como juízo, como jeito, eu justamente vou no voluntário. Porque os preconceitos dizem, olha, nós somos intrinsecamente contaminados. O que o juiz tem que fazer, o intérprete tem que fazer, eu tenho que saber que eu sou, saber o que se passa, saber tudo que envolve isso, e por isso eu tenho que me autoproteger, proteger os terceiros, aqui eu sirvo, né, para, mediante critérios objetivos, nunca são ferrados, né, mas mediante padrões argumentativos, mediante um roteiro metodológico, né, canalizar, minimizar e até mesmo expurgar, naquele momento, o meu preconceito, que eu tenho. Né. E, é claro, isso todo mundo se bate com razão. Né? Eu digo o que eu quero, porque eu quero chegar nesse resultado, porque o meu preconceito me direciona aquilo lá, né? E aí eu construo o caminho da jeito que eu quero para chegar naquele resultado, e não o inverso, claro. Vejam que eu estou, porque eu sei que vou falar em Milênio Filosófico depois, mas Milênio fala, então tem que ao mesmo tempo dizer, mas ao mesmo tempo deixar claro que uma coisa não é oposta à outra, pelo contrário, né? Complementa a outra, mas não dispensa a outra. Né? As duas são tão fundamentais quanto, uma para a concepção em si do que é hermenêutica, como ela tem que funcionar, que ela envolve, né? E a outra, levando a sério isso, né? Para que justamente a gente possa fazer isso, né? E resolver os conflitos. Mas é que tem gente que acha que é uma coisa básica, interpretação, assim, não... Certo? Então, tudo isso nós vamos tentar aplicar agora às redes sociais. E eu encerro essa parte... obrigado, né? Eu encerro essa parte para chegar justamente no exemplo. E é o exemplo que mais já impactou e vai impactar e pode impactar as discussões no Supremo. E o exemplo clássico, eu já disse, mas tem que dizer qual é o argumento que se usa, autores usam, e já no Supremo também surgiu,
para dizer que um direito A, B ou C, especialmente direitos sociais e mais ainda trabalhistas, não é cláusula pétrea. E, portanto, não teria abarcado pelos limites constitucionais da reforma constitucional. Essa, sabe, mas vou repetir aqui por um pouco tempo. É a falta de materialidade fundamental. É o fato de, embora esteja previsto na Constituição como direito fundamental, e expressamente previsto como direito fundamental pelo Constituinte, ele não sendo um verdadeiro direito fundamental, claro, aí cada um diz o que é verdadeiro, né? À luz da filosofia, a teoria da justiça, para deixar bem claro, para demonstrar. Então, se não é um verdadeiro direito fundamental, é um direito apenas formalmente constitucional, ele não passa de um direito constitucional. E, portanto, pode mexer nele, desde que, claro, respeitando os limites formais. E aí vem a filosofia, usada do jeito que a gente quiser. Aos que dizem que direitos fundamentais só são aqueles que podem ser deduzidos, aliás, deduzidos diretamente, reconduzidos diretamente a exigências concretas, demonstráveis da dignidade humana. Direitos fundamentais só são direitos que decorrem diretamente, em linha direta, né, ainda que com intensidade variável, mas sempre em linha direta e concretamente. Ou seja, se esse direito não for reconhecido, haveria uma violação da dignidade humana. Em abstrato, em tese, porque é uma norma constitucional, e, claro, do ponto de vista em concreto. Não é verdade? A tese que ainda perdura, e ai de quem diga o contrário, parece que é contra a dignidade humana, parece que é contra os direitos humanos, né, de que só são cláusulas pétreas os verdadeiros direitos fundamentais, mas aí vem os critérios. E quais são os verdadeiros? Uns de relação direta à pessoa humana. Olha, eu que escrevo sobre isso, um defensor dela. É onde talvez mais eu use filosofia. Porque não tem que falar de direito à pessoa humana sem a filosofia, que informou o conceito. Né? É um dos poucos lugares que eu sei realmente alguma coisa de filosofia. É isso. Né? No exercício eu sei um pouco mais. Né? Mas eu sei, entendeu? Não uso sem ler. Prefiro usar menos e não usar sem ler. Né? Se eu citei, eu li. Né? Mas, de qualquer sorte, é ali. Mas, por uma base da dignidade da pessoa humana, eu tiro o mandado de injunção, eu tiro o mandado de segurança, eu tiro o habeas data, eu tiro a DPF, eu tiro o 13º, eu tiro o 13º, tiro o FGTS, tiro o terço de férias, tiro várias coisas do artigo 5º, não só 6º, gente, do 5º também. Do 5º também. Porque é óbvio que a dignidade da pessoa humana não é o fundamento de todos os direitos contra os direitos. Ela é de muitos, mas isso não tem que ser verdadeira, e ainda assim direito fundamental. Isso nosso constituinte originário disse, quando ele incluiu no gênero direitos fundamentais os direitos trabalhistas. Não precisa ter relação direta da pessoa humana. A pessoa não vai necessariamente morrer porque não deu um 13º salário, porque senão, sim, quase todo mundo civilizado que não tem 13º na Constituição, mesmo tendo direito trabalhista, estaria violando direito da pessoa humana. Todas as constituições, menos a brasileira, que não prevê mandado de injunção com garantia instrumento processual fundamental, estariam violando a dignidade da pessoa humana. Porque é evidente que a exigência de ter um mandado de injunção, ter outro instituto, mas faça os vesperos na Constituição, né, não é uma exigência moral universalizável, não decorre de uma lei natural, nem decorre de algo que seja universalizável, porque eu posso proteger a dignidade humana de várias formas, vários instrumentos. Mas eu também posso, se eu for marxista, dizer que não vale nada, livre iniciativa, a propriedade não vale nada, o que é, obviamente, contra a nossa Constituição. Posso querer, mas contra a nossa Constituição. Se eu for só um capitalista dizer que só são direitos, os direitos liberais, negativos, Constituição mínima, Estado mínimo, não? Nenhum direito trabalhista vai estar na Constituição. Só, talvez, a liberdade de associação sindical de greve. Com uma boa concessão do liberalismo já um pouco mais tardio, do século XIX, e demorando muito para se concretizar depois, até deixar de ser crime, assim por diante. E já que o elemento, por isso eu também digo, esses direitos trabalhistas são também direitos sociais, embora sejam liberdades típicas, porque garantem a luta pelos direitos também sociais. Enfim, só para dar um exemplo.
Então, eu posso, com base em teoria de justiça, Rawls, se eu dizer o conceito de ministério de Rawls, eu vou chegar a outro resultado do que dos alemães. Que ele está entre o mínimo vital e o mínimo existencial sociocultural mais expandido. Entendeu? Eu só estou dando um exemplo, podia partir de outros. Né? E isso tem gente que estuda no Supremo. E gente amiga. E que até nos casos que decidiu, não aplicou, porque entendeu que ali sim a questão trabalhista era ligada à dignidade da pessoa humana. Como foi o caso do auxílio maternidade, né? Isso, emenda 20. Eu não sei de cor, sei do caso. Que ali disseram, não, tem ministro existencial, está ligado na pessoa humana, portanto, é cláusula pétrea. Mas o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Barroso, inscritos em outros votos, seja bem claro, não são todos os direitos trabalhistas, nem todos os direitos são cláusulas pétreas. Não estou dizendo que não sejam direitos constitucionais, direito constitucional, mas só serão se forem ligados na pessoa humana e exigências dela. Um critério. Mas, novamente, quem vai dizer que é na pessoa humana, que pode ser tudo e nada, abre a porteira. E aí a filosofia e a teoria do juízo fazem o quê? Abre a porteira, né? Até para dizer que o Constituinte disse expressamente que não é. Com isso eu encerro a primeira parte, já vamos seguir onde vai seguir mais adiante. Embora possa parecer óbvio, né? É importante o Supremo estar decidindo sobre isso. Intervalo de 20 minutos, então, pessoal. Tem um coffee break aí fora.